Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje, que recebe a jornalista Camila Ferraz. Ela, que é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas. Ela fala do desafio do seu trabalho à frente da Arsal e também dos desafios da agência que está completando 20 anos, de serviços prestados ao Estado. Camila, você que já estava trabalhando na agência, né, e é pós-graduada em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, como você já integrando a diretoria da Arsal, como foi receber, né, essa responsabilidade? Não que as mulheres não tenham essa competência de assumir as responsabilidades, mas trabalhando num universo predominantemente masculino, né, no trabalho diário, o que significa hoje estar presidente da Arsal, essa importante autarquia do Estado? Olá, Seja Gorete. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É um grande desafio, né, na minha vida profissional. Já estava aqui como diretora executiva desde 2019 e aí agora vem esse desafio ainda maior para assumir a diretoria da presidência da instituição. E assim, como você bem frisou, fazendo 20 anos de criação da agência, em um novo momento da agência, onde os desafios estão aumentando. Para mim foi uma honra, um grande desafio também, né? Agradeço ao governo pela indicação, à Assembleia Legislativa pela aprovação por unanimidade. E estamos aqui para retribuir da melhor maneira possível, trabalhando diariamente, aprendendo diariamente aqui. É uma área bem complexa, a área de fiscalização, de regulação. E estamos enfrentando esse desafio, tentando fazer da melhor maneira possível. Pois é, e o fato de ser a primeira mulher, né, a alçar ao cargo de presidente da Arsal. O que isso significa para o universo feminino, digamos assim? Agora, eu particularmente fiquei lisonjeada, né? Quando a gente até então não tinha me atentado nisso, que seria a primeira mulher, e aí quando surgiu a possibilidade de ser indicada, aí todo mundo, eita, vai ser a primeira mulher a assumir a presidência da ASAL, que nas agências de todo o país também isso é raro, 8 agências, salvo engano, tiveram mulheres na presidência. E aqui na ASAL, além de eu estar na presidência pela primeira vez, a diretoria é formada por mais 2 mulheres, ou seja, é totalmente formada por mulheres, é um desafio maior para a gente aqui, está sendo muito bom, está sendo muito válido, é um aprendizado diário aqui de nós 3, junto com toda a equipe, mas ser a primeira mulher dá uma responsabilidade, acho que ainda maior, né, para a gente fazer o melhor possível para que a agência trabalhe, para que a agência funcione, para que os serviços prestados ao usuário sejam de qualidade, e estou aqui enfrentando isso e agradecendo muito a oportunidade. Então vamos às atividades da Arsal, né? Como pode se definir as atividades da Arsal para as pessoas que estão nos assistindo e que não têm o conhecimento mais aprofundado sobre a sigla Arsal, o trabalho que é desenvolvido aqui no estado de Alagoas? Gorete, ótimo o que você frisou agora, porque muitas pessoas perguntam, mas o que é Arsal? Ainda hoje, né? E nós estamos fazendo um trabalho realmente de esclarecimento. Muitas pessoas têm a Arsal apenas como órgão que fiscaliza o transporte ainda, e não é assim. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas, nós fiscalizamos e regulamos o gás canalizado, saneamento básico, o transporte e a energia elétrica. Muitas pessoas continuam ainda ligando a Arsal apenas ao transporte, e nós estamos mostrando aqui diariamente por rede social, pelas matérias que soltamos, pelo trabalho de fiscalização que realizamos diariamente, que não é só isso, né? Nós trabalhamos aqui com saneamento básico, por exemplo, agora que está nesse momento amplo de concessão, fiscalizando diariamente como está sendo tratado todo esse processo, o transporte também, que é algo que é muito visado na Arsal. Nós fiscalizamos diariamente em vários pontos fixos e volantes para garantir um transporte seguro e de qualidade para o usuário. Agora, na pandemia, nós, desde 2020, né, desde o ano passado,
nós incentivamos, nós intensificamos a fiscalização para que as medidas em combate ao coronavírus fossem seguidas, que os decretos governamentais fossem seguidos e obedecidos. Então, nós estamos seguindo um trabalho ainda maior. Eu diria que de 2020 para cá, devido à pandemia, foi o período que a ARSAL mais se fortaleceu como ente regulador e fiscalizador, porque foi ainda mais necessário, digamos assim, a nossa participação, o que a gente já fazia foi intenso, né, em combate ao coronavírus. Camila, nesse sentido, a ARSAL, apresentou uma resolução de promover, né, a vacinação de motoristas e cobradores do transporte intermunicipal. Isso é uma medida que ajuda em muito a questão sanitária no enfrentamento do coronavírus. Essas categorias, elas aceitaram bem essa resolução? Gorete, inicialmente houve um certo temor. Seremos penalizados e tal. As pessoas estavam mais preocupadas com a penalidade do que com o objetivo da resolução, o objetivo da agência, né, na verdade. Nosso objetivo, como você frisou, é a medida sanitária, a medida de combate ao vírus, que as pessoas se vacinem, foi de conscientização. Iniciamos uma campanha de conscientização para os motoristas, para os cobradores, para os usuários. E assim, o que é que a gente sempre explica, o que é que a gente frisou bem com os nossos agentes de apoio aqui, é que orientassem as pessoas a portar o cartão de vacinação. Até falei assim, como a gente usa a identidade, a gente use o cartão de vacina, seja ele impresso, seja ele pelo aplicativo, que hoje quem possui um telefone, um smartphone, pode ter esse aplicativo, e apresentar na hora, para a gente mostrar que vacinou, que estamos protegidos. Hoje a medida que nós temos é a vacina. Nosso objetivo foi esse, foi priorizar as medidas preventivas. Hoje, a vacina é o que a gente pode contar. Até falei para algumas pessoas que me questionaram, se o usuário não apresentar. Eu digo, gente, se um não vacina, prejudica os outros. Se ele não quer vacinar, fica em casa. Infelizmente ou felizmente, é o que a gente pode fazer. A pessoa não pode querer empatia, né, Gorete? Eu não posso fazer mal ao outro porque eu não quero me vacinar. Se eu não quero me vacinar, então eu não circule. Eu fico em casa, eu não saio de casa, fico restrito ao meu ciclo, que também não se vacinou, se for o caso. Mas se eu vou usar um transporte público intermunicipal de passageiros, eu preciso apresentar meu cartão de vacina, sim. E outro ponto que nos questionaram foi a questão das doses. Tomar uma dose, 2 doses, eu digo não. O nosso objetivo é a vacina. Se ainda não tem a data, se você ainda não tomou a segunda dose, porque não tem a data, não chegou o seu período ainda, tudo bem. Nós queremos que você já tenha tomado a primeira e quando chegar o dia, você tome a segunda e apresenta novamente, ficar apresentando sempre o cartão de vacina quando for abordado e pedido. Porque apesar da contra-informação, das fake news, né, a gente sabe que a vacina é a única forma que nós temos de nos proteger contra a Covid-19, contra o coronavírus. E, como você disse, a resolução atingiu cobradores, motoristas e também os usuários do sistema, né? Nesse sentido, eu pergunto, na questão da fiscalização, porque a ARSAL cuida da regulação, né, dos serviços públicos, mas também da fiscalização. E isso é um trabalho difícil em qualquer área de se fazer. E quando se fala em transporte, o que é que se fiscaliza no geral e quais as estratégias da ARSAL para minimizar os embates nesse trabalho que é contínuo? Gorete, o que é que a gente faz muito, o que é que nós priorizamos aqui com a fiscalização? O diálogo, porque assim, as pessoas às vezes não entendem de fato o trabalho de fiscalização e acham que é só para punir. O que é que você digo aqui? Nosso objetivo não é punir, nosso objetivo é que as medidas sejam cumpridas. Um agente de apoio da ARSAL, quando ele aborda um veículo, é para a segurança do motorista, do cobrador e do usuário. Então, é isso que a gente sempre frisa aqui, inclusive nas reuniões que nós fazemos com a nossa equipe, é para ir nesse sentido, para mostrar a importância do trabalho. Você sabe que não é fácil, de fato não é fácil, aí são reclamações, porque
passou um minuto, digamos assim, né, parado por conta de uma abordagem da ARSAL. Mas, gente, o objetivo da gente é tão maior, é garantir que o serviço seja de qualidade para o usuário, né? Isso é o princípio, nosso princípio aqui da agência. E nós fazemos isso. É claro que existem as pessoas que não ficam satisfeitas, mas nós tentamos fazer da melhor maneira possível, dialogando, mostrando a importância. Então, assim, quando são abordados, nós verificamos a medida de segurança, se o carro está vistoriado, se os passageiros estão devidamente sentados, a questão da quantidade de passageiros, ou agora, mais do que nunca, as medidas do Covid-19, do coronavírus, se estão seguindo, se continuam de máscara, porque algumas pessoas ainda, não precisa usar máscara, precisa sim, continuar o uso de máscara, continuar o uso do álcool 70 nos veículos, o usuário que tem o seu ótimo, use também, é importante. A pandemia não acabou, nós estamos vendo isso no dia a dia, infelizmente algumas pessoas ainda não querem seguir, mas nós seguimos aqui, indicando o que tem que ser feito. Em último caso, a pessoa é punida, obviamente, porque não tem como deixar. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar e fazer com que as pessoas sigam as medidas de segurança, tanto do coronavírus como de um transporte público que tem que ter. Eu vou chamar agora o nosso intervalo, o primeiro intervalo, e no próximo bloco a gente retoma a nossa entrevista. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Camila Ferraz, que é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas. Ela fala do desafio do seu trabalho à frente da ARSAL e também dos desafios da agência, que está completando 20 anos de serviços prestados ao estado de Alagoas. Aí agora, Camila, eu gostaria de falar sobre a realização desse acompanhamento que a ARSAL faz relativo a uma pesquisa anual sobre vazamento de gás. Como está essa pesquisa? A pesquisa iniciou no dia 16 de agosto, são 50 dias de pesquisa, e os nossos engenheiros aqui do gás canalizado, da gerência de gás canalizado da ARSAL, eles vão nos locais que possuem, obviamente, o gás canalizado e fazem uma varredura em todo o sistema para descobrir se existe vazamento, algum tipo de vazamento, algum tipo de irregularidade, mas com foco no vazamento, que é muito perigoso, vocês sabem. Então, nós estamos em andamento ainda nesta pesquisa, diariamente fazendo, e depois, no final, após os 50 dias, nós elaboramos um relatório, encaminhamos para o gás, divulgaremos também, para mostrar como aconteceu, o que aconteceu, se foram encontrados vazamentos ou não, quais as medidas que foram tomadas, até porque nós já vamos tomamos as medidas necessárias como agência fiscalizadora, e aí é um trabalho muito importante que precisa ser feito. Não é só feito nesse momento, porque nas fiscalizações que nós já fazemos diariamente, nós fiscalizamos tudo, mas esse período é um período da agência, que a agência há anos já vem fazendo esse vazamento, que é onde filtra bem toda essa parte e faz uma varredura no sistema do gás canalizado para que não aconteça, de fato, vazamento, e se acontecer, por menor que seja resolvido de imediato pela concessionária. Pois bem, então essa pesquisa, ela atende ou atinge pontos residenciais, estabelecimentos comerciais, estações de gás em Maceió e algumas cidades, digamos assim, do estado, não é isso? Isso, é Marechal Deodoro, Rio Largo, Atalaia, Pilar, Santa Luzia do Norte e Arapiraca. São 136 pontos residenciais, estabelecimentos comerciais nessas regiões, em Maceió e municípios.
E a receptividade, melhor dizendo, desses segmentos quando a fiscalização chega? O que é que se constata na maioria dos casos? Gorete, como eu falei, as pessoas infelizmente não aceitam, não gostam muito de ser fiscalizadas, até que não é para eles, né? Assim, estabelecimentos comerciais, sim, mas os residenciais, assim, a gente às vezes encontra uma dificuldade, mas como nós agendamos, tem todo um processo organizado para que eles possam nos receber, é mais tranquilo. Claro que nem sempre é 100%, mas é mais tranquilo porque, assim, existe um diálogo, a equipe é preparada para isso, para poder conter algum usuário que se sinta penalizado, digamos assim, que não é o objetivo, é para que seja acionado o problema e que ninguém corra risco de vida, né, com um vazamento de gás, por exemplo. Gás veicular também entra, né? Isso, postos de combustíveis, né? Uhum. Camila, e esses embates, quando ocorrem, como tem sido a postura da ARSAL para efetivar o seu trabalho, independentemente da reação de quem está sendo fiscalizado? Olha, um embate que nós temos maior aqui é no transporte, porque são mais usuários, são mais permissionários, a quantidade é maior. Então, a gente sempre busca o diálogo, e quando não há diálogo, infelizmente, é a penalidade. Depois que eles são penalizados, aí muitos reconhecem, até nos procuram pessoalmente aqui na agência, mas não era assim, é isso que tentamos explicar, mas assim, a gente constata a irregularidade e a gente tem que punir ou tomar a medida necessária, se não for a punição, dependendo do que for, o que for necessário. Vou te dar um exemplo, nas medidas restritivas do Covid-19, do coronavírus. Em alguns momentos nós precisamos tirar o veículo de circulação, por excesso de passageiros, por exemplo. Eles ficaram retidos em um pátio durante 5 dias, eles não podiam trafegar. Então, assim, eles não achavam que a gente simplesmente iria punir ou multar alguma coisa, e eles voltariam a circular. Mas se a gente fizesse isso, só isso, digamos assim, ele voltaria no outro dia, faria a mesma irregularidade, e o objetivo da gente é que aprendesse a lição, digamos assim. Então, retia o veículo por um período, o motorista e o cobrador não poderiam trabalhar, para ver se sentia de fato que não pode fazer. Porque se eles não aprendem, digamos assim, no diálogo, infelizmente a gente tem que partir para a penalidade. Em relação à análise da qualidade da água, que a ARSAL também realiza, como se dá esse trabalho agora com a nova empresa, na divisão dessas tarefas que cabem à Casal e à PK? Nós estamos tendo um trabalho intensivo na fiscalização do saneamento básico, como já vinha feito agora com a concessão da região metropolitana. Aumentamos ainda tanto a capacidade de fiscalização, com mais engenheiros, com mais técnicos, quanto o trabalho administrativo, jurídico propriamente dito, para que as medidas que estão no contrato, os dados contratuais, digamos assim, sejam seguidos. Então, nós temos itens do contrato que nós fiscalizamos diretamente, diariamente aqui, tanto na parte de saneamento básico, como na parte jurídica, como na parte de tarifas. Então, assim, nós temos um contato direto, tanto com a Casal, como com a BRK, com a empresa que ganhou a concessão, e fazemos isso diariamente, Gorete. Assim, é um trabalho intenso, porque são muitas diretrizes, muitas variantes do saneamento básico. Tem água, tem a falta de água, tem o abastecimento dos outros municípios, tem algumas reclamações. Uhum. De um abastecimento, perdão interrompê-la, na região da Bacia Leiteira, está regularizada? Como está essa situação, que foi uma questão que veio à tona recentemente? Inclusive, está sendo, sim, regularizado. Nós tivemos uma reunião ontem com a Casal, eles estão trabalhando nisso também, e é algo que, às vezes, foge da questão humana, né? Então, assim, aconteceu e eles estão trabalhando para organizar. De imediato, a ARSAL já recebe a informação, já passa para a concessionária muitas vezes já está à frente também, já está tomando as devidas medidas, mas assim, a gente tem um contato direto e praticamente 24 horas, porque são momentos que acontecem que não tem hora para acontecer, né? Então, estão trabalhando lá também.
como a Arsal lida, por exemplo, quando há aumentos impopulares na concessão, na prestação desses serviços. Agora nós tivemos recentemente em relação à água, né? Como é lidar com essa situação? Gorete, o que eu falei em alguns momentos é que a medida ela é diretamente contratual. A Casal, o saneamento e a água não tinham reajuste desde 2019. Então, para que a concessionária consiga fazer os avanços que está no contrato, a universalização do saneamento e da água, ela precisa de recurso. Com a tarifa defasada, ninguém faz. Então, foi nesse sentido. Foi uma medida que foi contestada, mas, assim, é algo que é contratual, que está legal, que foi divulgado anteriormente, houve um período de consulta pública antes da concessão propriamente dita. Então, tudo isso foi discutido, o contrato foi assinado em dezembro, e a gente está cumprindo o que está no contrato. Agora voltemos às questões do transporte em geral, mas notadamente a questão dos transportes clandestinos. Ainda se tem muito trabalho no enfrentamento quando da fiscalização a esse setor, Camila? Muito trabalho. E o ruim disso, dessa fiscalização do transporte clandestino, é porque, infelizmente, muitos deles não aceitam que estão errados. Então, eles enfrentam, em alguns momentos, os nossos agentes de apoio, mas como nós temos um convênio com o BPRV, eles estão acompanhados de policiais, de PMs, que nos ajudam nessa questão da fiscalização, da abordagem, do acompanhamento. Então, eles têm esse respaldo da polícia, e aí eles abordam, e eles, tá errado? Tá, tem que ser feito um transbordo, a gente faz transbordo, inclusive, já levamos usuários na própria viatura da Arsal, quando é necessário, quando não tem um veículo complementar daquela linha, ou um veículo convencional que possa fazer esse transporte, nós já fizemos para que o usuário não seja penalizado, mas, infelizmente, também, o veículo não pode transportar de forma clandestina, porque o transporte complementar e o transporte convencional intermunicipal, eles seguem um regramento da Arsal, eles têm medidas que eles têm que seguir, que tomar de segurança para o usuário. Quando você usa um transporte clandestino, a gente não sabe quem está dirigindo, se a pessoa tem até carteira de motorista, que já aconteceu o caso do cara ser apreendido e nem portar uma carteira de motorista. Por incrível que pareça, no dia eu não acreditei, mas é verdade, a gente filma as abordagens. E assim, infelizmente, né? Então, diariamente também, essa questão do transporte clandestino é algo que as pessoas estão recorrendo muitas vezes para ter uma renda, mas, infelizmente, é ilegal. Ou você procura fazer da forma certa, procura se regularizar, ver a forma, ver os meios para isso, ou, infelizmente, se for abordado por um agente de apoio da Arsal, junto com o batalhão de polícia rodoviária, poderá, sim, ter o veículo apreendido. E aí, perde o valor, perde tudo, infelizmente, por conta da irregularidade. Camila, em relação à interiorização da Arsal, em nível de postos de atendimento, como poderia definir no momento? Começamos, devido à pandemia também, para que as pessoas não precisassem estar viajando, né, Gorete? Então, assim, em Santana do Ipanema, a pessoa não precisa vir a Maceió, em Arapiraca, no terminal rodoviário João Paulo II, e aqui a sede. Nós também, além disso, que foi feito para que as pessoas, por exemplo, do Sertão, se dirigem a Santana do Ipanema, tem a região do Agreste, ali em Arapiraca, muitas pessoas já não precisam mais vir aqui à sede para os serviços que têm que ser presenciais, que já são mínimos. Até quando é necessário, a gente dá um prazo, a gente estipula uma forma para a pessoa não ter que ir até a sede, porque além dessas sedes físicas, nós temos o Arsal Online, que é um canal via WhatsApp, onde você pode consultar um processo, você pode dar entrada em um processo aqui para a Arsal, perguntar se deve, se não deve, onde o processo está, o que aconteceu, se vai ser deferido ou indeferido. Então, hoje nós temos um canal de contato direto com o usuário para que ele procure a Arsal e não precise vir presencial. Para a agência, acho que para todo mundo, a pandemia trouxe essa coisa, a gente não pensava em fazer uma reunião online, entrevista online, eu teria que ir até o estúdio. Muitas vezes a gente não tem esse tempo,
A gente perde, entre aspas, um tempo que hoje a gente consegue otimizar fazendo como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, assim, nós aqui na Arsal também tentamos fazer dessa forma, estamos fazendo, para que as pessoas consigam realizar as suas demandas, consigam ser atendidos sem precisar sair de casa, apenas com o WhatsApp ou, dependendo do assunto, se for algo, uma denúncia, uma suspeita, um elogio, uma crítica, temos também a ouvidoria da Arsal, que é o 0800 284 0429, onde a pessoa liga e faz sua denúncia, seja o que for, direto com a nossa ouvidora, com o pessoal da nossa ouvidoria, e também é atendido sem precisar vir presencialmente à Arsal. Pois é, você falou da ouvidoria da Arsal, que eu vou repetir o número para a gente colocar aqui na base do vídeo, é o 0800 284 0429. Há também o contato pelo site, né? ouvidoria.al.gov.br. É isso? Pois é. Para falar sobretudo, sobre denúncias de interrupção, melhor dizendo, prolongada de água, de energia, tudo isso pode dispor, né, para o consumidor, se ele tiver alguma dificuldade em receber esses serviços. A ouvidoria hoje, ela é muito acessada. Há como mensurar isso, Camila? Sim. Só o site é o arsal.al.gov.br e lá tem da ouvidoria e você pode fazer a sua denúncia, a sua demanda, o seu elogio, apenas clicando no banner lá da ouvidoria, que você vai se identificar, tem um passo a passo do que é preciso para colocar, se for uma denúncia certificada ou não. Aí também tem essa possibilidade. Nós temos na Arsal aqui um acompanhamento de indicadores, tanto a CGE faz, que é a ouvidoria é ligada à controladoria, mensalmente, que é por esse sistema que é o EUV do site, que quem faz a denúncia pelo site vai direto para esse sistema EUV, que nós temos prazo para tudo na ouvidoria, para que o usuário tenha a sua resposta em tempo hábil. Então, assim, nós trabalhamos diretamente com isso. A nossa ouvidoria, ela segue o rito do governo do estado, as metas e os prazos que são colocados, e sim, eles já estão sendo muito usados, principalmente, uma demanda muito grande que nós temos é transporte, né? O veículo não passou no horário, o motorista que não atendeu uma devida demanda. Então, nós recebemos as denúncias. Se for transporte, encaminhamos para a gerência de transporte, que tem um prazo também para responder. Chama o usuário, chama o motorista, se for um problema com o motorista, chama ele aqui na Arsal para tomar as medidas. Se for necessário, infelizmente, eles são punidos por isso. Se for uma conversa, nós conversamos, nós alinhamos. Tem a parte jurídica que nos auxilia nesse sentido. Se for saneamento, se for com relação à água, falta de água, faturas, vai para o saneamento ou para tarifas, ou para os dois, para que ambos avaliem o que o usuário está denunciando, reclamando, e mandamos para a concessionária, se for casal, se for BRK, seja qual for, para eles darem uma resposta para a gente, também com prazo, para que a gente possa responder ao usuário a demanda que ele nos solicita. É isso. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto só, e a gente vai estar de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a presidente da ARSAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas, Camila Ferraz. Camila, que é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da agência. Ela é formada em comunicação social, pós-graduada em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e integrou nos últimos 3 anos a diretoria executiva da agência reguladora, sendo agora alçada ao posto de máximo da autarquia. O mandato é de 3 anos e a nova diretoria é composta pela nova presidente e por 2 mulheres, né? Nesse sentido, é um privilégio que se coloca no sentido de que, privilégio não, algo merecido mesmo, né? Estou falando no sentido de merecimento. Quem trabalha com mulheres sabe que é um trabalho bem produtivo, né, Camila? Muito, muito produtivo. Nós temos uma relação muito boa aqui na diretoria da ARSAL. Já nos conhecíamos anteriormente, porque elas estavam aqui quando eu cheguei em 2019, e continuamos o trabalho. A Yolanda e a Patrícia são 2 mulheres maravilhosas. Elas conhecem o trabalho da agência, conhecem o papel da agência, desempenham aqui as suas funções na diretoria muito bem e, literalmente, uma vai complementando a outra. Quando uma pode estar numa reunião e a outra não pode, vamos. Aí nós temos várias frentes aqui de trabalho, né? O saneamento, o gás, a energia, o transporte. Então, são muitas demandas, são reuniões que acontecem a todo momento, todo instante. Fora a reunião, os trabalhos que nós temos que desenvolver, estudos que temos que fazer, os alinhamentos técnicos. Nós temos hoje um corpo técnico muito bom na agência, que nos respalda para a gente trabalhar, que nos dão a base para a gente discutir com as concessionárias, com o usuário, para poder a gente ter um trabalho aqui, para como a gente vem fazendo, de qualidade, fiscalizando, não necessariamente só na ponta, só lá no local, aqui administrativamente também, internamente, com os dados, analisando documentos, fiscalizando se está tudo correto, se a concessionária mandou o que necessita para a demanda solicitada. Então, assim, é um trabalho que literalmente não para, é um trabalho constante e é um trabalho muito técnico que nós vamos desenvolvendo e sempre em busca de melhoria, sempre em busca de qualificação, dos avanços que são necessários para que a gente consiga oferecer um serviço de qualidade, que o usuário receba um serviço de qualidade na sua casa, seja onde for, seja do gás de transporte ou do saneamento básico, energia, que seja de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Bem, voltemos ao transporte, que é, digamos assim, a demanda mais solicitada na ARSAL. E eu pergunto, o terminal rodoviário deixou, por um tempo, de ser ocupado, né? Os ônibus chegavam de linha, né? Tanto interestadual como intermunicipal, iam até o terminal rodoviário e lá tinha a concentração da entrada e chegada de passageiros. Hoje, com as outras alternativas apresentadas, como essa situação lá foi, digamos assim, resolvida? Gorete, tem linhas, né, de transporte que necessariamente tem que ir para o terminal rodoviário e outras não. As que tem que ir, nós temos agentes de apoio lá diariamente. Então, se eles observam que determinada linha não foi, por exemplo, porque nós temos os horários, o quadro de horário, é o veículo, temos tudo isso. Então, caso ele não vá, porque assim, às vezes ainda encontramos alguma resistência ou pedidos para não ir, aí as justificativas são diversas, né? Mas nós temos que seguir, porque senão vira bagunça e nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, para orientar também a importância de ir ao terminal rodoviário, que é uma concentração. Esse embate diminuiu bastante. Desde que eu cheguei para cá, eu não lembro de um embate muito pesado nesse sentido, não. Anteriormente teve, mas depois que foi só mencionado, não teve mais, não. Então, assim, está bem tranquilo até essa relação com relação ao terminal rodoviário. Houve um entendimento, digamos assim, entre demanda e os que participam, né, dessa atividade do transporte aqui no estado?
É porque até muitas vezes o próprio usuário dificulta isso, mas é questão de organização, né, Gorete? Tem o trânsito, inclusive, que a gente tem que pensar, tudo isso. Então, assim, quando a gente concentra determinadas linhas que dá para ir para lá, que é feito um estudo, nada, tem feito um estudo técnico, então, assim, eles têm que seguir a recomendação da agência, o que a agência determina, e aí a gente tem feito, como eu te falei, a gente tem feito um trabalho aqui de diálogo, de conversa mesmo com eles, porque tem momentos que são mais críticos, tem momentos que são menos críticos, mas a gente tenta manter sempre um diálogo para que chegue no denominador comum e que a gente consiga trabalhar aqui mais tranquilamente, digamos assim. Nesses 20 anos da Arsal, o que destacar entre toda a prestação de serviço que é dada à população? Um ponto muito bacana que a gente estava conversando, os abrigos, é um ponto que a gente não tinha, nós conseguimos colocar aqui em alguns locais, se observar os vermelhinhos, que é os abrigos de embarque e de desembarque de passageiros que ficam ali na Fernandes Lima, tem alguns perto do shopping aqui embaixo, em alguns interiores. É um ponto muito bacana, porque antes não tinha, as pessoas tinham do municipal, mas não tinham do intermunicipal. Nós temos a mudança do saneamento básico. Quando nós iniciamos aqui, eram 30 municípios, 27, 30 municípios que nós fiscalizávamos, que nós tínhamos convênio com os municípios. Hoje nós temos 60 municípios. Então, com a região metropolitana, atingimos um número muito maior de usuários que podem contar com o trabalho e a fiscalização da Arsal. O gás canalizado, nós evoluímos muito, tanto com a parte técnica, a parte operacional, da fiscalização em si, para garantir o serviço de qualidade. O convênio com a ANEEL, que nós não tínhamos mais, retomamos esse convênio com a ANEEL, que é importante, que dá uma credibilidade ainda maior para a agência. No início do ano, atingimos a nota máxima que a ANEEL que a ANEEL dá para a agência com os relatórios, com o trabalho que é feito pela parte técnica aqui. A ANEEL nos passa a demanda, eles analisam aqui internamente e retornam para a ANEEL. E nós recebemos a nota máxima. Isso nos enche de orgulho, de verdade, porque é uma agência nacional, nos dá um respaldo maior ainda aqui no trabalho da agência. Então, assim, é algo muito, muito importante. Nós mudamos também de sede, algo muito bom para o atendimento. As pessoas tinham um lugar mais confortável para ser atendidos, para ser recebidos aqui na agência. Onde vocês estão agora? Nós estamos aqui no prédio próximo a Lojas Americanas. O engenheiro Roberto Alves, aquele prédio marrom que funciona a gerência do INSS e funciona o Ministério da Saúde. É um prédio bem central, bem acessível para todos, não é? Independentemente de condição social. Isso, no centro, né, Gorete, facilita, e o atendimento a gente consegue fazer de forma melhor, vamos dizer assim, porque quando o lugar não está muito agradável, a gente já fica, acho que se você chega num lugar que está desconfortável, né? É desconfortável não desconfortável só para os funcionários, como para os usuários do sistema. Para o usuário, para o funcionário, hoje o funcionário tem um conforto de estar trabalhando e, consequentemente, atende até melhor, né, Gorete? Você se sente valorizado, conhecido, atende melhor. Então, assim, a gente está também no processo de capacitação, a gente sempre buscando cursos para eles, para se atualizarem mais do que nunca. Então, a agência cresceu muito esses anos e agora, mais do que nunca, está trabalhando na fiscalização e na regulação desses serviços. Como você frisou, o saneamento básico, principalmente agora teve essa concessão do bloco da região metropolitana, já vamos atuar também com as concessões dos blocos B e C, então é um trabalho constante e é um avanço, de fato, para a agência, essa mudança que é perceptível tanto para o usuário, a gente sente quando eles vêm aqui, quando eles são atendidos, que mudou a forma deles serem até atendidos aqui, como também dos funcionários, como também a visão da agência para as outras agências reguladoras do país. Você fala de humanização, Camila, no atendimento, no tratar das questões, ainda que não sejam simpáticas, digamos assim. Sim, exatamente, porque assim nós fazemos um trabalho de conscientização aqui interna também, os colaboradores, com os nossos funcionários, porque eu sempre falo, porque a gente sempre costuma dizer aqui, quando a pessoa vem aqui, o usuário vem para a agência, que realmente precisa, realmente necessita,
ou então não tem a informação que não necessariamente precisaria vir aqui. Aí você chega, tá aquela pessoa de cara feia, de mau humor, a gente sempre preza por um bom atendimento. Eu sempre digo aqui, gente, se coloca no lugar do outro. Não é como você gostaria de ser atendido, mas como a pessoa merece. Qualquer ser humano merece ser atendido com respeito, com educação, com dignidade, com o mínimo. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a gente tem feito também trabalho aqui internamente, junto com a assessoria de comunicação, pessoas. Houve um cortezinho, mas recuperado agora, Camila. Nós falávamos no início da entrevista sobre ações da ARSAL para que motoristas, cobradores e usuários mantivessem a vacinação em dia contra a Covid. E pesquisando aqui, vi também que durante esse período da pandemia, para minimizar os efeitos, a ARSAL adotou outras medidas, entre elas a suspensão do reajuste da água, que deveria ter ocorrido em 2020, né? A última vez que o reajuste foi aplicado foi em 2014. Também reduziu a tarifa do gás natural canalizado, além de adiar a aplicação do novo valor do transporte intermunicipal. Eu não tenho conhecimento, mas em relação, sei da polêmica que surgiu com o aumento da água, e claro, porque da taxa de água, porque mexe no bolso, né? Mas como você já explicou. Mas em relação ao transporte intermunicipal, o que é que se tem de prático? Agora, como você falou aí, o último reajuste que foi feito no transporte foi em 2019. Então, nós congelamos, ainda mantemos esse congelamento no transporte. No gás natural, reduzimos, inclusive, por 2 vezes durante o período de 2020. E o do saneamento, que era para ter sido em 2019, veio acontecer agora em 2021. Então, assim, são medidas também que a gente entende a situação. Muitas vezes acontece como aconteceu, porque são necessárias, são contratuais, que visam algo muito maior, que é a universalização do serviço, mas, assim, são medidas que a agência também se posiciona, que a agência vem trabalhando para tentar minimizar o problema, digamos assim, do usuário. E como você frisou, a gente, além dessas medidas, tem as medidas sanitárias. Assim como nós exigimos do motorista, do cobrador, do usuário, nós exigimos também aqui internamente. Né? Todos os nossos colaboradores apresentaram o cartão de vacina aqui no setor de gestão de pessoas. Aquele que não tomou a segunda dose porque não está na data ainda, ok, mas eles têm que tomar, têm que apresentar. A gente também está fazendo isso aqui internamente. Não adianta a gente cobrar fora e dentro não está fazendo o nosso trabalho também, né? Verdade. Camila, infelizmente eu tenho que comunicar que a nossa entrevista, a nossa conversa chegou ao fim, porque tem o tempo, né, do programa, mas agradeço aqui imensamente a sua participação e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Eu só tenho a agradecer, Gorete. Um prazer aqui, 2 mulheres também, né, estarem conversando. Essa oportunidade me coloca à disposição da ARSAL para a TV Assembleia, para vocês, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje debatendo, conversando aqui com vocês, falando um pouco da agência aqui, que não é só transporte, né, que é o mundo, e trabalhando diariamente para oferecer um serviço de qualidade para o nosso usuário. Obrigada, então. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.